pessoal, tudo bem? Eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre a gestão das lojas de vocês. Como está a gestão das lojas de vocês? Antes da gente começar, eu vou propor uma atividade que quando a gente faz o encontro presencial, vocês vivenciam, e à distância eu quero que vocês tentem vivenciar também essa atividade. Eu vou pedir para vocês separarem algum potinho, lixeira, alguma coisa para vocês vão fazer arremessos de bolinha. Então eu preciso da bolinha e desse cesto para fazer os arremessos, tá? Então o objetivo de vocês é fazer o maior número de cestas possível em 3 arremessos. Então eu vou pedir para que vocês façam, tá? E anotem aí o resultado de vocês. Espero que vocês tenham feito. Agora, segunda rodada. Vendem os olhos e façam essa mesma atividade, tá? E se possível, mantenha uma distância que torne o exercício difícil, que precisa de técnica para fazer ele acontecer, tá? Vendem os olhos e façam essa mesma atividade. O resultado foi o mesmo? Que lições a gente pode tirar dessa atividade quando a gente fala do tema gestão de empresas? No primeiro momento onde vocês estavam vendo o cesto, provavelmente vocês tiveram um resultado melhor, tá? Às vezes tem problema de coordenação, eu sou uma que acertar a bolinha no cesto é difícil, mas olhando, mirando, a gente consegue acertar, talvez não todas, mas a grande maioria delas a gente acerta. E quando a gente venda os olhos, que resultado a gente obtém então disso? Tá? Então, normalmente, o que acontece é da gente ter um resultado inferior ao que a gente teve conseguindo enxergar o cesto e a bolinha. Tá? O que essa atividade tem em relação à gestão das empresas? Tá? Existe uma frase que diz que o que não é medido não pode ser gerenciado. Tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? Vamos dar um exemplo. Vocês entrariam num avião se o piloto dissesse que o painel de controle não está funcionando? Vocês se sentiriam tranquilos em pegar esse voo? Eu não me sentiria nada confortável em acreditar no tato do piloto e que ele consiga avaliar ou fazer a gestão de todas as variáveis simplesmente pela experiência dele. O que a gente monitora no nosso dia a dia e que às vezes a gente não se dá conta que a gente faz? Por exemplo, em caso de internação, de ir ao médico, o médico tem lá um painel de controles da nossa vida, que fica mensurando então os nossos indicadores. Com frequência, a gente acaba medindo pressão, peso. Por que a gente faz isso? Então, ou seja, a gente monitora algumas coisas sem se dar conta, talvez o porquê, mas a gente tem, preciso emagrecer, ou difícil, né? Mas estou abaixo do peso, preciso melhorar alguma coisa, a gente acaba medindo para propor alguma melhoria também na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Nosso carro tem um monte de indicadores, né? Provavelmente o que a gente mais usa é o do combustível, né? Que pelo menos quando está faltando combustível ele nos alerta. Ou seja, embora tenham várias coisas que a gente possa monitorar, em caso de viagem talvez a gente use um pouco mais, mas pelo menos o combustível é um que quando acende a luzinha, opa, preciso passar num posto de gasolina, senão vou ter algum problema. Exemplo, eu ando de bicicleta e também na bicicleta eu quero saber a quilometragem que eu percorri, a velocidade que eu atingi, qual altimetria que esse meu treino teve. Ou seja, no dia a dia a gente monitora diversas coisas, às vezes sem se dar conta que está monitorando. E aí eu pergunto para vocês, como é que está a gestão e como é que está esse painel de controle, esse monitoramento na empresa de vocês? Vocês têm lá gráficos, painéis, você sabe os indicadores que devem ser olhados, o que é crítico para a gente saber se a luzinha amarela acendeu ou não. Espero, né? Mas eu vejo que às vezes não é muito prática, que vocês façam realmente esse monitoramento desses indicadores e que tenham realmente uma tomada de decisão com base nesses indicadores, tá? Mas para a gente falar um pouquinho
de indicadores e que impacto talvez um indicador pode ter nas minhas decisões, de tomar uma decisão talvez não tão assertiva, eu vou propor uma atividade com vocês. Muitas vezes empresários justificam que não precisam ter um painel de controles porque eles já sabem tudo, estão 20, 30 anos nesse segmento, eles sabem quando está bem, quando não está bem. Então vamos partir do princípio que, se vocês não tiverem esse painel para tomada de decisão nas empresas de vocês, eu estou precisando da ajuda de vocês e preciso do conhecimento de vocês nesse momento. Então eu estou com problemas na minha empresa e quero que vocês então me ajudem a resolver. Então agora eu estou mostrando para vocês aqui um DRE, um demonstrativo de resultado de exercício. Nesse meu DRE coloquei as contas principais, tá? Que são as receitas, o total dos custos e resultado. Não estou me atendo a questões técnicas de um DRE, é só um exercício rápido. Se eu tenho um total de receitas de 300 mil, um total de custos de 329, o meu resultado tá 29.400 negativo. O que eu posso fazer com esse resultado? Como é que eu faço para mudar o resultado da minha empresa, tá? Pensem um pouquinho e me ajudem. Eu já vou dizer para vocês o que normalmente me dizem, tá? Pensaram? Reloginho contando? Então vamos lá. O que normalmente dizem que eu posso fazer? Ana, aumenta a receita. Ok. Então, quanto eu vou aumentar a receita? Aumentar de 300 para 350? Vamos lá. Que resultado eu vou ter na minha empresa se eu aumentar 50 mil a mais o meu faturamento? Uau, eu continuo com 27.150 de prejuízo. Mas por que não deu certo? Estou colocando 50 mil a mais no caixa, ele estava 29 negativo. Então tá, já que não deu, vamos cortar pessoas? Vamos reduzir o número de funcionários? Tá bom. Quanto eu economizaria reduzindo um funcionário? 3 mil? 4 mil? Resolveu o problema dos 27? Não, ainda não resolveu. Se eu olhar essa estrutura de DRE que eu tenho aqui, impostos eu não tenho o que fazer. Aluguel, talvez se eu mudar o ponto, eu posso ter mais problemas de perder clientela do que ser a solução do meu problema. Se eu só gasto de água, luz, telefone 2 mil, provavelmente eu não consigo cortar muito mais. Já gasto pouco de material de escritório, já gasto pouco de manutenção se eu for uma empresa que tem a entrega de produtos. Ou seja, a minha estrutura ela já está enxuta. Qual é o problema dessa empresa aqui pelo DRE? Olhem o custo dos produtos. Ele representa 80% do valor da receita. Qual é o problema dessa empresa? Então ela não está em funcionário, talvez ela não esteja em volume de receita, está no mix de produtos que a gente tem dentro dessa empresa. Então, por exemplo, se eu diversificar o meu mix, vou voltar ao meu faturamento de 300 mil. Se eu mudar o meu mix, adicionar produtos de valor agregado, de novo eu estou sendo simplista numa solução, mas pensem que eu tenho que identificar produtos de valor agregado que o meu cliente irá comprar. Então, eu não estou dizendo qual é o produto nesse momento, mas vocês precisam trazer o cliente para decidir sobre isso, ok? Se eu conseguir passar para 70% o meu custo de aquisição, o que aconteceu? Eu já consegui, sem aumentar a receita, mudando o mix de produtos que tenham uma margem melhor, a empatar. Estou tendo um resultado de R$600. Se eu conseguir mudar o meu mix de produtos e ter um custo de 60%, eu já estou tendo um lucro de 30 mil. Ou seja, no caso dessa empresa, desse exemplo, em vez de aumentar a receita, em vez de cortar custos, era simplesmente mudar o mix de produtos na empresa, tá? Então isso foi um exemplo da importância que tem a gente ter um painel de controle, ter as informações da empresa e saber tomar as decisões com base nesses dados, no que a empresa está nos mostrando, no que ela está sinalizando, ok? E aí eu brinco, pode ser às vezes meio forte falar, se a gente tomar decisões erradas, a gente está chegando mais rápido aonde? Então está aqui a imagem para vocês refletirem um pouquinho. A gente pode estar indo talvez
para um problema mais sério e talvez a dissolução da empresa, se a gente tomar, por exemplo, naquela empresa, se eu aumentar muito as vendas, é capaz de eu gerar um prejuízo ainda maior ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, tá? Eu não tomo nenhuma decisão na empresa sem avaliar o mix de produto, margem de contribuição por linha de produto, a minha curva ABC, percentual de custo fixo, custo financeiro. Esses indicadores têm que ser de domínio da empresa para a gente conseguir tomar alguma decisão, que eu não estou falando que não é nem financeira, ela também é estratégica e é também de mercado. Uma outra questão importante, tá, que a gente tem que refletir. Ok, Ana, eu quero naquele caso primeiro aumentar vendas. Não vem ao caso agora quanto eu teria que aumentar para ter, então, um resultado positivo. Se eu aumento as vendas, eu posso, às vezes, gerar um problema maior para as empresas do que eu estava prevendo. Por quê? Normalmente no varejo a gente tem um prazo de pagamento dos fornecedores e um prazo de recebimento dos clientes. E infelizmente a gente não consegue fazer com que esse prazo de recebimento e prazo de pagamento sejam o mesmo, tá? Então em algum momento a gente precisa de capital de giro para suportar esse aumento de vendas. Vamos dar agora naquele mesmo exemplo do faturamento de 300 mil. Se eu conseguir mudar o meu mix de produtos e ter um custo de produto de 60%, eu compro 180 mil, conforme a gente viu no DRE, e eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Eu vendo 300 e eu compro 180. Vamos dizer que o meu fornecedor eu pago em 28 dias. Existem diversas políticas, mas, por exemplo, no meu caso agora é 28 dias. E o meu recebimento das vendas é em até 90 dias, tá? 30, 60 e 90. O que vai acontecer no caixa da empresa, como vocês podem observar? Entra pela venda de 300, 100 mil em abril, 100 mil em maio e 100 mil em junho. Eu faturei os 300, entra 100 mil a cada mês. Eu pago, vamos fazer de conta que hoje esteja no mês de março, esse mês de operação, né? Em abril, então, eu pago o meu fornecedor, porque de março para abril, 28 dias, eu tenho que pagar dentro do mês de abril. O que aconteceu no caixa da empresa? Entra 100 mil e sai 180. Ou seja, eu preciso de 80 mil para comportar o fluxo de caixa deste mês, tá? Da onde eu vou pegar esses 80, ou eu tenho capital de giro, ou eu vou ter que ir em banco, ou eu vou fazer antecipação de crédito, ou seja, eu preciso fazer a gestão financeira, tá? Maio, eu recebo 100 e não pago mais nada. Sobra no caixa 20. E em junho sobra então mais 100, eu totalizo com esses 120, considerando que eu tenho que pagar em todos esses meses, eu estou falando só a receita e o custo dos produtos, tá? Tirando todas aquelas outras despesas que eu tenho lá, que isso aqui também acaba reduzindo um pouco o que sobra dentro do caixa da empresa. Ou seja, se eu aumento a venda da empresa nesse caso e já tenho aquele resultado negativo, além de ter um resultado negativo, eu vou ter um problema de caixa na empresa. Então a gente tem que ter muita certeza do que ou em que variável dessa minha estrutura eu preciso mexer para ter efetivamente um resultado positivo. E dentro dessas simulações, se aumentar a venda, reduzir custo, mudar mix de produto, qual vai ser o resultado que eu vou ter? Tanto no DRE quanto no fluxo de caixa. Mas ok, isso por enquanto é só uma dica de como a gente tem que ter efetivamente um painel de controle dentro da empresa para ter certeza das decisões que a gente está tomando. Mas ok, Ana, independente daquele DRE, independente do fluxo de caixa, eu quero aumentar as minhas vendas. O que eu preciso fazer? Minha resposta é: talvez vocês tenham duas situações completamente diferentes. Eu vou mostrar duas imagens para vocês, tá? Na primeira, uma loja bem organizada, com bastante produtos, com um cliente e um vendedor. O que falta nessa loja? Caso 1. Caso 2, uma loja extremamente cheia
talvez não tão organizada, pelo menos é o que ela está mostrando aqui, e muitos clientes dentro da loja. Para aumentar a venda, nesses dois casos, a gente tem estratégias diferentes. Na primeira, o que eu preciso fazer? Atrair clientes para a loja. Aí eu uso todas as formas de marketing que eu tenho disponíveis para atrair cliente dentro das lojas. Eu preciso avaliar o meu mix de produto. O cliente não está entrando por quê? Porque eu não tenho um produto que ele quer? Ou porque meu produto está com problema? Eu preciso ajustar então o meu mix de produtos. Eu preciso avaliar o atendimento que eu estou dando ao meu cliente. Será que quem entra dentro da loja não está comprando por falhas no atendimento? Preciso avaliar minha taxa de conversão de vendas, ou seja, de todos que entram, quantos compram? Ela está alta? Ela está baixa? E eu preciso talvez aumentar o meu ticket médio, porque de quem entra eu tenho que fazer um bom atendimento e tentar vender o máximo possível para quem está dentro da loja. Então, no caso 1, são esses os fatores para a gente avaliar antes de tomar uma decisão e efetivamente realizar alguma ação. No caso 2, tem gente, preciso fazer propaganda, atrair mais gente para a loja? Não. Preciso melhorar o meu atendimento, melhorar o meu processo para fazer com que as pessoas fiquem lá dentro o tempo necessário para elas e não percam tempo em filas, em processos que são internos, que são meus, né? E eu tenho que cuidar também para garantir a satisfação desse cliente que está lá com a venda e o pós-venda, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a parar em fila e talvez numa segunda, terceira vez elas não voltem pelo excesso de filas. Então eu preciso melhorar muito mais o meu processo, tentar ver o que eu consigo colocar como um autosserviço que o cliente possa se auto-atender, né? E realizar então a sua compra para que eu não perca vendas em função da quantidade de pessoas. 2 problemas similares, quero aumentar vendas, uma loja está cheia, a outra, a loja precisa captar clientes. Então, mesmo sendo o mesmo problema, aumentar vendas, eu tenho soluções que podem ser diferentes em função de outros dados da empresa. E aí, então, eu te pergunto, como está a gestão da tua empresa? Como estão os teus dados? Como está o teu painel de controles, tá? Lembrando que o que não é medido não pode ser gerenciado, tá? O que não é gerenciado é tentativa e erro. Então, qual é o meu convite para vocês? Façam uma reflexão de como está a gestão das lojas de vocês. Realizem esse diagnóstico e, dependendo do diagnóstico, então, peçam a ajuda necessária, tendo a certeza que a ajuda que vai vir também será a ajuda correta. Ok? Espero que hoje a nossa conversa tenha sido produtiva e que vocês tenham gerado bons motivos para reflexão daqui para frente. Até a próxima!